Seja muito bem-vindo ao curso de Nutrição e Neonatologia. É uma grande satisfação poder ministrar esse curso. Que bom que você chegou até aqui. Bom, antes de começar, eu vou explicar como é que vai funcionar. Bom, vou apresentar aqui os módulos, né? Vocês já devem ter visto no site, mas vou repassar aqui, né? Começamos com o módulo 1 de introdução, o segundo módulo é sobre problemas comuns no período neonatal, o módulo 3, o recém-nascido prematuro, vou focar, né, na prematuridade, o módulo 4 vai ser sobre avaliação nutricional, o módulo 5 sobre a terapia nutricional, né, a importância e tudo mais. Aí no módulo 6 eu entro na nutrição parenteral, módulo 7, em nutrição enteral, oral, né? No módulo 8, falo sobre o leite humano, a importância dele. No módulo 9, trago casos clínicos e trago conclusões, reflexões, né? E ainda temos uma aula bônus sobre fórmulas lácteas, né? Explicando o que são e a finalidade dela. Bom, então, cada módulo, né, vai ter um vídeo com tamanhos variados, né, com duração variada. E agora, então, vou entrar no módulo 1, a introdução. Bom, eu sempre gosto de começar trazendo conceitos e terminologia nessa área de perinatologia, porque quando a gente está na nossa prática, a gente vai escutar esses termos e a gente precisa saber exatamente a definição, né, do que a gente está ouvindo e do que a gente está falando. Então, os produtos de concepção, né, o embrião, é assim que o ovo é fertilizado, o óvulo, né, o embrião até, e esse período de embrionário vai até a 8ª semana de idade gestacional. A partir daí, ele é feto até o nascimento. E será recém-nascido, né, no momento que é clampeado o cordão umbilical até a 27º dia de vida. Relembrando os trimestres da gestação, né? Só para a gente também situar. O primeiro trimestre ele vai do primeiro dia do último período menstrual até a 13ª semana de idade gestacional. O segundo trimestre vai da 14ª à 26ª semana de idade gestacional e o terceiro trimestre vai da 27ª até o nascimento do feto, né? Mais ou menos aí 40 semanas em média. Período neonatal, né? Então, como eu tinha falado, vai até 27 dias, 23 horas e 59 minutos. Quando completa 28 dias, já passa a ser lactente. O nascimento, né, se dá com a completa expulsão ou extração do organismo materno de um feto, independente do cordão estar ligado e a placenta ainda inserida. Aborto, né? A gente pode definir como aborto quando é abaixo de 500 gramas ou abaixo de 20 a 22 semanas e comprimento inferior a 25 centímetros, sem sinais de vida. O que acontece? Se nascer com mais de 500 gramas, mais de 22 semanas ou mais de 25 centímetros, né, nascer morto, aí vai ser um óbito fetal, né, vai ser um natimorto. Não pode ser considerado aborto, isso tem outros trâmites legais. Vida ao nascimento é quando o recém-nascido respira ou mostra qualquer evidência de, né, vital, como batimento cardíaco, né, e tônus, cor. Então, o óbito fetal é quando o feto morre intraútero, né, e aí tem que expulsar, tem que expelir esse feto. E óbito neonatal é quando ele nasce com vida e morre dentro desse período antes de completar 28 dias. Nativivo, nasce vivo, né? Natimorto é quando ele já estava morto intraútero e nasce sem vida. Bom, o período embrionário, né? Então, vai ser até a 8ª semana, e aí, nessa 8ª semana, ele adquire
um aspecto mais humano, e aí passa a ser o feto, né? Entrando no período fetal, que é onde tem diferenciação nos tecidos e órgãos, com crescimento e diminuindo a diferença entre a cabeça e o corpo. Então, agora, eu sempre acho importante falar dos eventos do período fetal, porque já dá uma ideia do que a gente esperar de um bebê quando ele nasce, e antes do tempo, né? Dentro desses meses aí, os meses, claro, que eles são viáveis, tá? Né? Assim, possível sobreviver. No terceiro mês, a gente tem crescimento do corpo, né? Lembrando que a gente entrou no período fetal, o bebê já está todo formado, o feto, desculpa, está todo formado. A partir daí vai ter crescimento do corpo, ossificação, definição da genitália, produção de urina. O feto ele começa a se mover, mas a mãe não sente devido ao seu tamanho ser pequeno. No quarto mês, continua crescendo, ossificando. Nos ovários, tem formação dos folículos primordiais, presença de cabelos, cílios, lanudo, vernix caseoso, que é aquela proteção, né, aquela camada branca que o bebê nasce em volta. O feto começa a chupar o dedo, já tem reflexo de sucção. Os movimentos no quinto mês já podem ser reconhecidos por causa do tamanho, que já é expressivo, né? Surge o tecido adiposo multilocular, que é o tecido marrom, especializado em produzir calor, que vai ajudar o bebê a manter a temperatura, né, quando ele for recém-nascido. A partir do sexto mês, aí eu coloquei aqui, desculpa, as semanas que engloba, né, o sexto mês, de 24 a 27, porque a gente já começa a ter um recém-nascido viável, né, se ele nascer dentro dessas semanas. Quanto mais perto da 28ª, maior a chance, né, dele. Começa a ter formação do tecido adiposo unilocular, né, que são as reservas adiposas, com consequente ganho de peso, produção de surfactante, que é uma substância que muda a tensão superficial dentro dos alvéolos, então permite que ele fique expandido e que tenha troca gasosa ali. Então, se ele nasce, a gente já sabe que é insuficiente, ele vai precisar de suporte ventilatório, um bebê que nasce com essa idade gestacional. A eritropoiesia ocorre no baço, começa a ter reabertura das pálpebras. No sétimo mês, que aí já tem mais chances, né, a partir da 28ª semana de idade gestacional, o sistema nervoso já amadureceu até o estágio que ele pode dirigir os movimentos rítmicos da respiração, então a gente já espera outro desempenho dele, né, desse caso venha a ser recém-nascido, controla a temperatura do corpo, a eritropoiese começa a ocorrer na medula e devido ao formato e o peso do feto, ele já começa a se posicionar de cabeça para baixo e tem a descida dos testículos para o escroto. No oitavo mês, ele começa a ter orientação espontânea à luz, e no nono mês, ele aperta firmemente a mão, começa a perder o lanugo, que é uma pelagem assim fininha que o bebê tem em todo o corpo, né? Quando ele nasce prematuro, ele nasce já meio peludinho. E no nono mês ele começa a perder, um bebê a termo já não tem essa característica. Bom, então eu acho muito importante também antes de entrar, é caracterizar o recém-nascido, né? Quem é o recém-nascido? Além de ser essa fofura, para quem gosta dessa área, né? Adora bebê, como eu também adoro bebê, coisa mais linda. Mas o que a gente tem que entender é que ele é uma criatura em transição, né? O que vai ocorrer? Ele tem ali uma interrupção da circulação placentária, né? Então, dentro do útero, ele não usava o pulmão para fazer a troca gasosa e receber o oxigênio necessário para a vida. Ele recebia via cordão umbilical e placenta. Então, quando ele nasce, precisa trocar, ele não vai mais receber, porque vai ter né? Vai sair a placenta, vai clampear o cordão umbilical, ele vai passar a usar os pulmões. Então, dentro do útero tem um desvio
né, que chama canal arterial, que vai precisar se fechar nesse início de vida, né, nessa transição. Então, vai mudar aí para essa circulação extrauterina, que já vai passar ali mais pelos pulmões, o sangue, onde vai ter, né, a troca gasosa, vai sair gás carbônico e obter oxigênio. Vai precisar fazer a ventilação pulmonar. O que isso quer dizer? Não só trocar, mas também requisita trabalho respiratório, requisita que ele tenha uma musculatura, um trabalho muscular ali dos músculos intercostais, o diafragma. Ele vai ter também um choque térmico, porque ele estava num ambiente que era a temperatura constante, que era o organismo materno, e ele vai vir para o ambiente externo, que muitas vezes é frio, né? Um ambiente hospitalar, né? Uma sala de parto, às vezes uma sala de cirurgia. E ele vai ter fim do suprimento energético que ele recebia via cordão umbilical também, não só oxigênio, mas todos os nutrientes ali o tempo todo, constante. Isso vai acabar, ele não só vai acabar, como para obter a nutrição agora ele vai ter que sugar, né? Que também é um trabalho muscular, um trabalho que demanda energia. Então, por toda essa transição, a gente vê todos os desafios que o recém-nascido passa e a gente já pode inferir que ele vai ter uma necessidade de energia e nutrientes muito alta. Bom, o recém-nascido, né? Ele é aquele bebê até 28 dias de vida, depois passa a ser o lactente, e a gente vai categorizar ele prematuro ou não, um bebê a termo, e as categorias de prematuridade de acordo com a idade gestacional que ele nasce. Se ele nasce com menos de 28 semanas, ele é um prematuro extremo. Se ele nasce com 28 e menos de 32, ele é um prematuro moderado. Se ele nasce com 32 e menos de 37 semanas, ele é um prematuro limítrofe, ou muitas vezes se fala tardio. Se ele nasce com 37 semanas ou mais, ele é um bebê a termo. Esses pontos de corte e categorias são definidos pela Organização Mundial da Saúde. E como é que a gente sabe, né, essa idade gestacional, como ela é definida? A gente tem 3 métodos. Pode ser definida, e aqui no Brasil, que a gente considera o padrão ouro, pela data da última menstruação, né? E a partir dessa data vai contando os dias e semanas e determinar, contar com quantas semanas que o bebê nasceu. A ultrassonografia é considerado um método mais eficaz para alguns órgãos. Esse órgão americano, que é o American College of Obstetrics and Gynecology, considera, mas precisa ser uma ultrassonografia de primeiro trimestre, até 13 semanas de gestação, para ela ser mais fidedigna. Que nem sempre acontece, assim, não é muito dentro da realidade brasileira as mulheres terem, às vezes, ultrassom de iniciozinho. E se a gente não tem esses 2 métodos, né, LUM e ultrassonografia, pode-se fazer o exame físico do recém-nascido. Quer dizer, na verdade, ele é sempre realizado pelo pediatra na sala de parto. Só que para fazer a datação por esse método é só se não tiver os outros, porque é um método subjetivo, né? Uma avaliação física mesmo. Depende da complexidade do score que se usa e da capacidade e experiência de quem está fazendo o exame. Aqui é um exemplo desse exame físico do recém-nascido, que é o Ballard. Já tem uma versão nova, que é o New Ballard, tá? Só para ver que leva em conta postura, ângulo de punho, recolhimento do braço, alguns sinais físicos, né? Pele, características do bebê. E aí vai pontuando. Bom, eu sempre gosto de contextualizar, né, os temas, e aí a gente, dentro da parte de neonatologia, a prematuridade é um tema muito importante, né? É uma situação muito importante. E do ponto de vista da saúde pública também,
porque a gente vê nos últimos dados globais, né, que foi uma publicação da Organização Mundial da Saúde, que reuniu estimativas de parto prematuro de 184 países, né, na data de 2010, e publicou em 2012, e tendências temporais desde 1990, né, durante 10 anos, de 65 países. E aí a taxa média global de prematuridade foi de 11,1%, ou seja, 14,9 milhões de partos prematuros, né? Quase 15 milhões de bebês nascem prematuros anualmente. E desses 65 países que se fez essa tendência ao longo do tempo, só 3 não apresentaram tendência de aumento e 14 taxas estáveis. O restante teve tendência de aumento. E a taxa média passou de 7,5% para 8,6% em 2010 no mundo. No Brasil, né, o Brasil está entre os 10 países com maior número de partos prematuros. Teve 1,9% do total global, com uma taxa média de 9,2%, ou seja, maior do que a taxa global, né, do que a média global. E segundo o Sinasc DataSUS, em 2010, a gente tinha 7,1%. Então, o gráfico mostrando aqui, né, o Brasil, desse grande estudo da Organização Mundial da Saúde, mostrando o Brasil na 10ª posição. E quando a gente coloca os dados do Sinasc DataSUS ao longo do tempo, a gente também vê uma tendência de aumento. Então, a partir daí, a gente vê a relevância que tem a prematuridade. Bom, esse foi o módulo introdutório, que está chegando ao fim. A partir daqui, a gente vai passar para o segundo módulo, que fala sobre os principais problemas, né? Os problemas comuns do período neonatal, além da prematuridade, né? Então, é isso. Até o próximo módulo.